Nossa equipe foi às ruas saber se a maioria se preocupa mais com o peso ou com a gordura abdominal. Eu me preocupo com o peso, a gordura. Por quê? Porque ficou muita gordura. A gordura muito, porque a gordura demais em riba da gente, é bom, é normal mesmo, assim, corpo é mais saudável, né? Mais é com a gordura. Por quê? É porque ela contém muita colesterol. Gordura abdominal de forma exagerada é um sinal que algo está errado e pode ser perigoso, afirmam especialistas. Segundo uma recente pesquisa realizada nos Estados Unidos, a sobrevida é mais baixa quanto maior for a gordura concentrada no abdômen. O estudo revelou que, nos homens com circunferência abdominal maior ou igual a 110 centímetros, o risco de morte foi 5% mais alto que naqueles com a medida abaixo de 90 centímetros. Nas mulheres, com a medida igual ou maior que 95 centímetros, o risco de morte foi 80% mais alto que naquelas com circunferência abdominal abaixo de 70 centímetros. A diminuição da expectativa de vida entre aqueles com medidas mais altas, comparados aos de circunferência abdominal mais baixa, foi de 3 anos para homens e 5 para as mulheres. Difícil de eliminar e fácil de ser adquirida, a gordura abdominal é, na maioria dos casos, uma grande inimiga da saúde. Segundo especialistas, a prevenção ainda é a melhor maneira de combater o problema. Vamos saber então, né? Conversando com o Dr. Wallace Miranda, que é médico endocrinologista. Bom dia, Dr. Wallace. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos os telespectadores. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente sobre esse assunto muito importante, chamar a atenção das pessoas. Afinal de contas, no Brasil, nós temos 50% da população que está acima do peso. É um dado relevante, importante, porque indica justamente que talvez a qualidade de vida das pessoas não está tão boa por causa de uma alimentação inadequada. É isso mesmo? Exatamente. Você falou um dado importante, 50% da nossa população está acima do peso, e isso é um dado muito preocupante. Aumenta o risco de doenças cardiovasculares, o risco de morte, devido principalmente a esse tipo de doença. Então, devemos nos preocupar cada vez mais com relação a isso. E um fato interessante, levando em conta não somente o peso total, mas sim a gordura abdominal. A gordura abdominal, ela é aquela gordura que tem tanto a subcutânea como tem a visceral. A mais preocupante seria a visceral, aquela gordura que fica entre os órgãos, que é uma gordura que provoca principalmente esse aumento da circunferência abdominal. De acordo, Nádia, com a Organização Mundial de Saúde, o valor definido ideal para os caucasianos, que seriam, no caso, os brancos vindo da Europa, que a gente procura, que eles orientaram que o Brasil deve adotar mais ou menos esse valor. O homem deveria ter 94 centímetros, abaixo de 94 centímetros, e as mulheres 80 centímetros. No entanto, sabemos que a tendência é que o homem ele fique com o valor abaixo de 90, para evitar mais esses riscos. Então, sempre a gente fixar esse valor, essas metas. Isso muda para cada população, não temos estudos definidos para o Brasil e não temos estudos definidos para a população piauiense. Então, sempre temos que ter em mente isso, atividade física é uma reeducação alimentar para todos, independente se tem alguma patologia ou não. Agora, atenção para a fita métrica, né? Todo mundo em casa pegando e medindo. Onde é que mede exatamente, doutor? Certo. Aqui na região do umbigo, eu estou com uma barriguinha. Também, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o ponto ideal para aferir essa circunferência abdominal seria no ponto médio entre a última costela e o ponto máximo da cristilia, que seria aquele ossinho aqui da região da cintura, mais ou menos. Nesse ponto médio, que vai dar mais ou menos na circunferência, vai dar mais ou menos na região do umbigo, a fita métrica pode ser aferida esse valor. Acima de 94 para os homens e de 80 para as mulheres, sinal de alerta. Sinal de alerta. Luz amarela, nós falamos hoje sobre as bandeiras tarifárias, então a bandeira amarela aí para quem está com essa circunferência aumentada. Agora, verificado isso é importante. O senhor falou da atividade física e o senhor falou também da dieta alimentar. Isso não é uma coisa que deve ser temporária. Isso requer, na verdade, uma mudança de estilo de vida. As pessoas precisam assimilar que, a partir do momento que mudam, precisam ficar com aquela mudança até muito tempo para não ter de volta aqueles problemas. Exatamente. É uma modificação que tem que ter para toda a vida. E isso é muito importante, um trabalho multiprofissional. É muito importante o educador físico, muito importante o nutricionista e muito importante a ação do médico quando necessário também. Então, todos
devemos ter essa preocupação. Temos a nossa Raul Lopes, que está lá À bem disposição. convidativa. A Puticabana também, são espaços Marechal, públicos os parques da cidade. gratuitos. Doutor, pergunta aqui dos nossos telespectadores. A telespectadora diz que tem problema de taxa de hormônio, alteração da prolactina, então engordar para ela é muito fácil. O que ela deve fazer? Certo. No caso, ela tem um outro problema hormonal, vai acabar influenciando. É interessante comentar que a gordura, que anteriormente não era considerada um órgão endócrino, atualmente é considerada um órgão endócrino. Então, nós temos um complexo endócrino. No caso dela, tem a prolactina aumentada. Tem que tratar esse problema, isso é muito importante. Pode ter outro fator influenciando nisso, mas independente disso, ela tem que manter sempre uma dieta bem regulada, uma atividade física também regular. A gente falou sobre esse aumento de peso por causa dessa variação hormonal. Tem uma outra situação aqui. É a Dalba, que mora em Picos. Muito obrigada por sua audiência em Picos. Ela disse que há 3 anos fez uma cirurgia de esterectomia, que é a retirada do útero. É sedentária, mas não é sedentária, aliás, mas só engorda. O que está acontecendo comigo? Tem uma relação aí, doutor? Isso. Será que ela está fazendo atividade física realmente como deve ser feito? O mínimo seria 30 minutos, 5 vezes por semana, no mínimo. Será que a alimentação também está adequada? Então, isso tem que ser checado antes de pensar em qualquer outro motivo. Só o fato da esterectomia não vai influenciar no aumento da gordura abdominal, o fato isolado da esterectomia, da retirada do útero. Então, tem que ser avaliado um conjunto, ver o que é que está errado na Dalba. E o que acontece para a prevalência do aumento da circunferência abdominal ser mais comum entre os homens? Isso. No caso, isso vai depender do biotipo da população estudada. Interessante que, por exemplo, nos japoneses, isso se inverte. Nos japoneses, as metas são, no caso, 85 para homem e 90 para mulher. Então, isso depende muito desse biotipo, da genética. Esse valor utilizado, no caso, 94 para homens e 80 para as mulheres, seria um número preocupante. Ou seja, a partir desse valor, aumenta muito esse risco. Como foi mostrado na reportagem, fez um comparativo, 110, 70. Então, ele colocou os extremos. Quanto mais aumentado, isso pior. Quem tem aumento de peso e aumento de circunferência abdominal fica mais suscetível a ter doenças crônicas como hipertensão, diabetes? Isso. Hipertensão, diabetes, o AVC, que seria o derrame, um infarto agudo do miocárdio. Então, as pessoas ficam bem mais suscetíveis a ter essas doenças cardiovasculares, a ter uma mortalidade mais aumentada. Há casos em que o aumento abdominal não tem relação com a gordura? A Leila pergunta para a gente. Tem um abdômen muito grande, doutor, e tem dor com frequência. Isso. Nesse caso, tem que avaliar a causa dessa dor. Esse aumento abdominal dela pode, dependendo do caso, se for agudo, pode ser associado à dor. No caso, se for aumento abdominal crônico, muito possivelmente não tem uma relação com essa dor aguda. Então, tem que ser avaliado realmente se essa dor tem a ver com esse aumento abdominal. Mas, de qualquer forma, só o fato de ter aumento abdominal, procure o seu médico. Já é melhor investigar. Bom, Exatamente. vamos a mais uma pergunta, que é a última. Doutor, emagreci, ganhei tudo de novo, tomo remédio controlado. É a Iraneide que está perguntando. Tem relação da medicação controlada com o ganho do peso? Isso. Algumas medicações utilizadas, elas têm realmente uma ação no aumento do peso. Elas podem provocar várias ações, aumento do peso, tem medicação controlada que aumenta a purificação. Então, tem que ver realmente qual medicação está tomando. Mas sim, existe medicação que pode provocar um aumento do peso. Eu disse que era a última, mas as perguntas são interessantes, as pessoas precisam saber. Tenho síndrome do intestino irritável, minha barriga incha com muita frequência, fica muito grande. Também não tem a ver com gordura, aí já é uma outra coisa. Já é o problema da síndrome do intestino irritável. Isso pode acontecer mesmo. No caso, seria uma distensão mais por gases. Uma distensão muscular do músculo Isso. abdominal. Exatamente. Bom, e aí tem gente que diz assim, tem um amigo que disse que foi fazer a matrícula na academia, só que em frente à academia tinha um bar. Aí ele trocou, ele gastou 2 vezes, né? Ele gastou com a matrícula da academia, mensalidade, não foi para a academia e ainda foi gastar no bar. Problema. E vai gastar depois para tratar as doenças. Tá sabendo, né, Mardoni? 3 vezes. Tá, doutor Wallace, muito obrigada por sua presença, por ter respondido aqui as perguntas dos nossos telespectadores.